Paz do Senhor, irmãos, louvamos a Deus nessa manhã. Queremos rapidamente meditar aqui sobre a nossa última lição do trimestre. Estamos nessa fase, distantes, mas que possamos chegar perto dos irmãos nessa manhã, através do nosso hábito de estarmos sempre domingo pela manhã meditando a palavra do Senhor. Essa é a última lição desse trimestre, que estudamos aqui a respeito da raça humana, da criação, a origem, a queda e a redenção. E vimos várias lições que levaram nos elevaram até o Senhor em relação à sua obra, o seu plano, todo o mistério da criação, da nossa queda e também da nossa redenção. Quando Jesus morre ali na cruz, a gente aprendeu os propósitos dessa obra que o Senhor planejou antes da fundação do mundo, ou seja, Deus já sabia o que haveria de acontecer com o ser humano e o Senhor nos proporcionou então um plano de salvação. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Louvamos a Deus então nesse trimestre que é dado a Ele, e verdadeiramente voltar a ter comunhão com o nosso Deus, para que possamos estar com Ele eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. A gente falou sobre Adão, falamos sobre Eva, falamos sobre a natureza do ser humano, os atributos do ser humano, a unidade da raça humana, sexualidade humana, a queda do ser humano. Falamos do início da civilização, do primeiro projeto de globalismo, ali a Torre de Babel, se não estou lembrado, e falamos sobre o Evangelho mudando a cultura humana, as missões, o homem do pecado, que há de se manifestar, o anticristo. Falamos também sobre Jesus, o homem perfeito, que ele veio, se tornou carne para morrer em nosso lugar. Ele é plenamente homem, plenamente Deus. Ele se esvaziou, ele se então limitou para poder se tornar carne e para poder suportar tudo aquilo que nós podemos vir a suportar. A diferença é que ele foi tentado em tudo, mas ele não cedeu, ele não pecou. Louvado seja o Senhor para nos garantir a vida eterna. Glórias a Deus, para ser o nosso substituto perfeito, para morrer em nosso lugar. E hoje estaremos então concluindo a lição, falando sobre o novo homem em Jesus Cristo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre. A lição 13, de 29 de março, que tem por título O Novo Homem, aleluias, em Jesus Cristo. Glórias a Deus. É isso que estaremos estudando nesta manhã. Então, o textuário vai nos dizer, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida, estatura completa de Cristo. Efésios 4, versículo 13. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. E essa nova criatura, nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Glórias a Deus. A verdade prática da nossa lição diz: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição moral. Glórias a Deus, a perfeição moral. Moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Louvado seja o nome do Senhor. Só Jesus pode nos conduzir a essa perfeição, porque Ele foi modelo, Ele tomou o nosso lugar, foi o homem perfeito. Aleluias. E graças ao seu ato de substituição, nós podemos também, hoje, herdar tudo isso que o Senhor fez na cruz ali. Nós podemos imitar a partir do momento que Ele tomou a nossa parte ruim, o pecado que estava em nossas vidas, aleluias, e nos deu em seu lugar, aleluias, a sua perfeição. Então Ele é o exemplo, Ele é o segundo Adão que nos dá essa condição de nele sermos perfeitos. Sem Ele nada podemos fazer.
Só uma vez ligado a Ele, uma vez servindo a Ele, fazendo a vontade dEle, é que podemos alcançar tal situação. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Que, né, como a verdade prática está dizendo, Jesus vai nos conduzir a essa perfeição. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. A leitura diária na segunda-feira, Hebreus 12:2. Jesus Cristo é o nosso modelo de perfeição. Terça, Gênesis 17:1. Deus exige a perfeição de seus filhos. Na quarta, Mateus 5:48. Jesus exige a perfeição dos seus discípulos. Quinta, Jó 1. Jó, exemplo de perfeição espiritual e moral. Sexta, Ezequiel 14:20. Homens que se destacaram pela perfeição. Né? Então a gente vai ver nesse versículo, né, Deus citando ali homens que realmente, né, viviam uma vida ímpia, ou melhor, uma vida pia, né, piedosa, ou seja, uma vida que se preocupava em agradar a Deus e não fazer a sua própria vontade, mas fazer a vontade de Deus. Glórias a Deus, como a gente vai ver lá, né, falando sobre Noé, falando sobre aqueles homens que, se tivesse ali, né, mesmo eles estando ali, Deus ainda não ia poupar aquele povo, porque o povo estava de tal maneira, né, pecando, que eles teriam que sofrer as consequências. Né? Parece até os dias de hoje que estamos vivendo. Glórias a Deus. Irmão, depois leia Ezequiel. A leitura bíblica em classe, né? João 3, de 1 a 16, texto bem conhecido da igreja, né? Glórias a Deus. Deixa eu abrir aqui mais para os irmãos lerem. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Aleluia. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemo respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes disso? Na verdade te digo que nós dizemos que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus. Vemos aí então que Nicodemos, né, que era um dos principais ali da sinagoga, né, segundo a história, a sinagoga normalmente tinha 10 principais, 10 príncipes. Nicodemos era um destes, né? Então era um daqueles chefes. Mas ele tinha essa inquietação dentro dele, né? Ele tinha essa dúvida, né? E ele desejava ter a vida eterna. Por isso que ele foi até Jesus de noite, escondido, para poder falar com Jesus a respeito disso, para poder satisfazer aquele desejo que tinha a sua alma, né, de saber o que fazer para herdar a vida eterna. Só assim ele poderia então, né, compreender aquilo que ele tanto desejava, né, que era ser salvo, que era encontrar, trazendo aquela inquietação à sua alma, pois ele queria a vida eterna, né, e ele foi na fonte certa, foi até Jesus para que Jesus explicasse a ele. Louvado seja o nome do Senhor. O objetivo geral é mostrar que a salvação em Cristo implica
a geração de novo homem, né? Então não adianta sermos religiosos, não adianta dizer que cremos em Jesus sem transformação. Tem que haver uma transformação, tem que ser um novo homem. Se nós continuarmos da mesma maneira, nós estamos apenas sendo, né, litúrgicos, apenas ritualistas, e não cremos ainda no verdadeiro Filho de Deus, né, naquele que pode, aleluia, nos transformar, nos mudar. O objetivo específico é apresentar o nascimento do novo homem, segundo, explanar a justificação do novo homem, e terceiro, enfatizar a santificação do novo homem. Então veremos esses temas nesta manhã. Glórias a Deus. A introdução vai dizer: louvado seja o nome do Senhor. É impossível alcançar a perfeição espiritual nesta vida, do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valemos de nossas forças, jamais a alcançaremos, mas em Jesus Cristo nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Desta forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu Filho, o último Adão. Nesta última lição do trimestre estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nessa aula, né? Aleluia. Vamos para o tópico 1, né? Ponto central: a salvação em Cristo gera um novo homem, né? Como eu falei, crer em Jesus, né? Seguir Jesus, né? Dizer que é cristão, tem que haver transformação, né? Nova criatura, como diz a palavra do Senhor. Glórias a Deus. O tópico 1 vai dizer o nascimento do novo homem, né? Então Jesus ensinou a Nicodemos, né? Texto base nessa manhã, Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito, né? Até o momento que vivemos à margem, né, da vontade de Deus, à margem do plano de Deus na nossa vida, somos homens naturais. O que quer dizer o natural? Aquele nato, aquele que nasceu daquele jeito, até ali é daquele jeito. Mas no momento que nós nos encontramos com Jesus, a coisa muda. Louvado seja o nome do Senhor. Então vemos aí que Jesus explica a Nicodemos que aquele que nasceu, né, da carne é carne, né? Então ele não tem nada que lhe formoseie, nada que lhe possa, né, trazer, né, santidade, ou que ele possa alcançar, né, a vida eterna por si só. O natural, né, é carne. Nós precisamos nascer da água do Espírito para poder sermos nova criatura. E isso é um ato de Deus, é um milagre, né? É o maior milagre, né, do Evangelho. É a transformação da vida. É aquela que era prostituta se arrepender, encontrar Jesus e querer viver uma nova vida, né? E em Deus tem força para se transformar. Aquele que vivia no vício, vivia na droga, aleluia, ele tem o desejo de mudar, não somente por causa do bem que ele faz, mas porque ele quer agradar a Deus. Ele reconhece em Deus a fonte da vida, né? O autor e consumador da fé, aquele que verdadeiramente morreu em seu lugar pelos seus delitos, e ele quer um dia morar com Deus. Então ele consegue, a partir do momento que ele se volta a Deus, se entrega a Deus, se arrepende, aleluia, ele consegue então agora deixar de ser aquele natural, nascido da carne, e vai nascer do Espírito. Então o que vai dizer o tópico? Nascido não do sangue nem da carne, né? Então temos aí algumas referências, depois os irmãos vão voltar essa live, né? Ver aí os versículos e leio, medite em casa, né? Então, nascido não do sangue nem da carne, né? Vamos ler esse versículo só para os irmãos meditarem. Romanos 8, 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, né?
Então a Bíblia fala que todo aquele que o aceitou deu-se o direito de ser chamado filho de Deus, está lá em João. Então nós outrora era só criatura, fomos criatura, né? Somos criados por Deus, né? Somos filhos, né, de Adão, né? Então em Adão nós herdamos o que? Pecado e morte, né? Mas a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós podemos ser chamados filhos de Deus. Então não nascido do sangue nem da carne. O item 2 já vai complementar essa informação. Nascidos de Deus, né? Então, nascidos de Deus por quê? Porque é a vontade de Deus. Não foi a nossa vontade, não foi o nosso esforço, não é o mérito, né? Não é a caridade que eu possa vir fazer durante toda a minha vida, né? Mas é um ato de Deus, né? O Espírito Santo vem nos convencer de que nós precisamos nascer de novo. Apocalipse 13, 8, né, vai dizer, aleluia, e adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Né? Então, tem que estar escrito no livro da vida. Né? E quem é que vai estar escrito no livro da vida? Aleluia. Aqueles que verdadeiramente, né, são chamados filhos de Deus, aqueles que nasceram de novo. Né? Nós temos o livre-arbítrio para escolher se queremos viver uma vida longe de Deus ou uma vida com Deus. Né? E a partir do momento que nós escolhemos viver com Deus, a palavra do Senhor diz que nossos pecados são nossos armados de esquecimento, que o Senhor escreve nosso nome no livro da vida, e nós fazemos parte daquela grande multidão que um dia vai se encontrar com o Senhor Jesus. Nascido da água, né? Então vai ter a referência aqui ao batismo. Né? Claro que o batismo é um ato simbólico, mas ele simboliza o quê? Que nós morremos, que o velho homem morreu, né? No momento que nós descemos as águas, quando nós imergimos, né? Ali representa o novo homem, a nova criatura, né? Então o batismo na água, ou melhor, o nascido na água, como Jesus vai falar para Nicodemo, né? Nascido da água e do Espírito, simboliza isso, simboliza aquela pessoa que se comprometeu, que creu a ponto de dizer, agora eu sou um cristão, agora eu sou um seguidor de Cristo, e vai até cumprir a ordenança de Cristo, que é o batismo. Né? Então, embora simbólico, espiritualmente está, né, externando isso, o que em nós, né, já aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E por fim, nascido do Espírito Santo. Né? Então, a partir do momento que somos nova criatura, o Espírito Santo mora em nós. Né? O Espírito Santo. Então, a regeneração só é possível, né, através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador. Né? Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Né? Ele opera o novo nascimento, né, conforme as referências. E tudo isso, né, se chama regeneração. Né? Então somos nascidos de novo porque o Espírito Santo de Deus nos torna essa nova criatura. Né? O tópico 2 vai dizer então, o novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Glória a Deus. A inutilidade da justiça humana. Então, como a Bíblia vai falar, nossa justiça para Deus é como trapos de imundície, né? Lá em Isaías 64, 6. Então, nós percebemos que se a gente chegar diante de Deus com a nossa própria justiça, querendo nos justificar, dizendo que nós somos santos, ou nós somos bonzinhos, nós somos caridosos, fazemos muita, né, muita esmola, né, muita bondade, né, só isso não vai suprir, né, aquilo que nós devemos, né, porque a Bíblia Sagrada vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então nós nunca vamos poder comprar a nossa salvação diante de Deus. Porque a justiça de Deus, ela requeria que nós pagássemos o preço, seria a morte. Mas hoje, né, a nossa justiça pode ser satisfeita porque Jesus morreu em nosso lugar. Então ele pagou o preço desse pecado, né, do nosso pecado. Então a nossa justiça em si mesma
não poderia fazer nada, é inútil. O ponto 2 vai dizer a maravilhosa doutrina da justificação, né? Então essa doutrina, né, aleluia, é algo maravilhoso, porque qualquer um de nós poderíamos chegar diante de um juiz, e o juiz até ou nos dá uma pena, ou nos absolver, mas sempre estaria com aquele estigma do que praticamos. Seríamos, por exemplo, se cumpríssemos uma sentença, seríamos sempre ex-condenados, né, ex-presidiários. Mas a justificação que Deus nos dá é maravilhosa, porque Ele apaga todo o nosso pecado. Né? A Bíblia diz que Ele lança no mar do esquecimento as nossas ofensas, os nossos pecados. Então Deus pode olhar para nós e realmente ver-nos, né, justo, né, como diz aí o item 3, né, o novo homem é justo. Né? Então a Bíblia Sagrada está repleta de referências falando sobre esse justo. Né? E a Bíblia diz lá, como Davi fala, né, fui jovem, hoje sou velho, mas em toda a minha vida nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência me diga o pão. Então percebemos ali que Davi já reconhecia que o homem pode ser justo diante de Deus. Como é que ele pode ser justo? Através da obra vicária de Jesus ali na cruz. Né? Então Jesus morrendo por nós ali na cruz, ele verdadeiramente ele trocou de posição conosco. Ele que era justo, aleluia, carregou sobre si os nossos pecados, as nossas ofensas. E ele tomando o nosso pecado, ele troca nossos trapos de imundície, nossas vestes rotas, por uma veste de linho fino, que é a justiça de Deus. Hoje, quando Deus olha para nós, ele nos vê justo, porque nós já passamos pela regeneração, ou seja, já somos nova criatura, já somos nascidos novos em Cristo Jesus, e o nosso pecado já foi perdoado, apagado, então ele pode olhar para nós e nos ver justo. Essa, né, a maravilhosa ação da morte de Jesus ali na cruz do Calvário, né? Ele tomando então o nosso lugar e fazendo algo que nenhum de nós poderíamos fazer, pagando esse preço tão difícil, tão alto que foi o sangue de Jesus, mas ele nos garante então sermos justos diante de Deus. Alguém pensa assim, como é que pode um homem se achar que vai morar no céu, né? Mas nós vamos morar no céu porque o sacrifício de Jesus foi eficaz, não pelo nosso mérito, mas porque o milagre que ele operou ali na cruz é verdadeiro e real. Aleluias. E ele nos torna nova criatura, conforme o ponto primeiro da lição, e agora no ponto 2 ele nos justifica. Ele apaga todos os pecados, conforme, né, podemos ver aí na síntese desse tópico, que vai dizer o novo homem foi justificado pela fé em Jesus Cristo, no contexto de justiça e pecado, ou seja, isso que ele operou em nós foi no momento que nós ainda éramos maus, estávamos no pecado. Ele nos amou primeiro. Né? Não precisou a gente ser religioso para ele nos amar. Não precisou a gente ser crentes para ele nos amar. Ele nos amou e fez tudo isso por nós quando estávamos ainda, né, no lago de lama, né, atolados no pecado. O Senhor teve misericórdia de nós e nos transportou, né, e firmou nossos pés na rocha e nos transportou para as regiões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Ponto 3, então, vai tratar sobre a santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, né? A santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Né? Então, quando aceitamos a Cristo, né, o Senhor, ele nos torna nova criatura. Né? A Bíblia fala que, aleluia, conforme a gente viu no ponto 1, somos regenerados através da ação do Espírito Santo. Né? Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Então, crer em Jesus, né, sujeita-nos, né, a realmente, né, se nós cremos, se nós o aceitamos como Salvador, aleluia, crer em Jesus imputa em nós sermos nova criatura. Tem que haver transformação. Sem a transformação, né, realmente não podemos dizer que somos cristãos. Tem que haver mudança. Essa transformação, essa mudança é instantânea. Mas a santificação, ela é um processo contínuo. Né?
conforme diz aí o primeiro ponto, a santificação como posicionamento. Né? A partir do momento que Jesus, né, ele nos salva, louvado seja o Senhor, nós cremos nessa salvação, no instante que nós nos convertemos, ele começa a tornar-nos, né, aleluia, pessoas separadas, santas. Né? O santo não é aquele que está no altar, o santo não é aquele que está no pedestral. Né? A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Se eu achar que o santo é só aquele que está no pedestral, que muitos veneram, que muitos adoram, né, que seremos de nós, né? Então nenhum de nós vai para o céu, só os santos que estão lá no altar. Não é assim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou a todos, Ele quer salvar todos, quer santificar todos. Né? Então, no momento que nós nos convertemos, né, nós passamos a ser justos, né, como nós já vimos no ponto 2, e também o Espírito Santo vem morar em nós, né, e podemos então ser vistos também como santo por Deus e pela igreja, separados do mundo, né, pois agora nós queremos ser usados por Deus, queremos dedicar nossa vida a Ele. Então a santificação é interna, a partir do momento que o Espírito Santo vai moldando, vai nos aperfeiçoando, e é externa a partir do momento que nós queremos servir a Ele e não queremos mais, né, dividir a nossa atenção com os prazeres do mundo, com as coisas que o mundo engana, né, as felicidades aparentes que o mundo vende e que não pode nos satisfazer. Glórias a Deus. O segundo ponto vai dizer que a santificação é um processo, né, como um processo. Então a gente sabe que isso não é instantâneo. Aquela pessoa que vem até Cristo, muitas das vezes vem trazendo seus defeitos, suas mágoas, né, suas marcas, né, e o Espírito Santo passa a morar e passa a cuidar, aleluia, desse novo convertido e vai transformando diariamente. Louvado seja o nome do Senhor. Ponto 3 vai dizer então que a santificação é a vontade de Deus no novo homem. Então isso é um ato de Deus. Né? O Espírito Santo esse milagre, não é nós que vamos nos esforçar, mas nós vamos dar lugar para que o Espírito Santo de Deus haja. Nós vamos nos contritar com o pecado, nós não queremos mais viver no pecado. Né? Outrora vivíamos no pecado, hoje estamos libertos dele. O pecado já é um ato que nos promove, né, tristeza, né, pesar, e a gente, quando pecamos, temos a urgência, a necessidade urgente de ir até Deus, pedir perdão e voltar a ter comunhão com Ele, voltar a sentir a presença dEle, voltar a poder orar a Ele e Ele ouvir o nosso clamor, nossa oração. Então a santificação é um ato de Deus, é um milagre que Deus opera desde o momento que somos ímpios, estamos no pecado, o Espírito Santo vai lá, nos convence, né? Ele vai nos trazer até a presença de Deus, vai nos convencer que precisamos de um Salvador, que somos miseráveis, aleluias. Então, todo esse processo é milagre, é Deus que está operando na nossa vida, né? Amém? Em Adão, a criação alcançou a morte. O novo Adão, que é Jesus, ele nos torna, aleluias, a restaurar, a reconquistar tudo aquilo que nós tínhamos perdido. A imagem de Deus, a eternidade, porque sem Jesus a gente não tem vida eterna. Foi assim que Deus nos criou, para sermos eternos. Aleluias. Então é a vontade de Deus. Foi o plano de Deus. Desde quando o primeiro homem caiu, Deus já deu a promessa, dizendo que o filho, né, a semente da mulher, ia esmagar a cabeça da serpente. Ali estava falando de Jesus. Dizia também que a serpente lhe feriu o calcanhar. Ali também era Jesus sendo morto ali na cruz. Mas Jesus vence e esmaga a cabeça da serpente. Ali era a promessa de que Deus ia restaurar o homem. De que tudo que o homem perdeu ali, por rebeldia, por desobediência, Deus ia tornar a trazer ao homem. E como é que ele faz isso? Jesus é um segundo Adão, ou seja, Jesus é o homem perfeito, o qual nós devemos agora imitá-lo, se parecer com ele. Quem quer vir após mim, disse Jesus, né? Negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. É diário. É um processo, louvado seja o nome do Senhor. É um desejo, é voluntário. Eu querer ir até Jesus. Eu querer renunciar a mim mesmo. Eu querer carregar a cruz. Louvado seja o nome do Senhor.
Deus quer, eu também tenho que querer, para que eu dê lugar para Ele operar esse milagre na minha vida. Porque eu tenho um livre-arbítrio. Eu posso escolher, não, eu não quero Deus, eu quero viver no vício, eu quero viver numa vida, né, desregrada, uma vida que não tenha limites, que eu seja o dono do meu nariz. Mas eu posso também dizer, não, Senhor, eu careço, eu necessito de Ti, eu preciso do Senhor. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Não tem outro caminho que conduza o homem a Deus, como as filosofias, né, dizem que todo caminho leva o homem a Deus. É mentira. Satanás enganando os homens mais uma vez. Só tem um caminho, que é Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome. Nós vemos aí o mundo sendo provado por essa pandemia. Aleluia. Quando nós percebemos que só o Senhor é soberano. Só o Senhor, aleluia, pode fazer com que o homem alcance, aleluia, a salvação. Quando a gente vê que a ciência é uma criança, aleluia. Quando a gente vê que a tecnologia não nos pode, aleluia, suprir nada. Mas quando a gente percebe, aleluia, que somos dependentes da misericórdia, do poder e da graça do nosso Senhor, aleluia, a gente reconhece e a gente encontra o verdadeiro sentido da vida, aleluia. É viver uma vida para Deus, como diz Eclesiastes. No fim o fim de todas as coisas, tudo é vaidade, mas o fim de todas as coisas, teme a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É algo que me chama a atenção, né, que nós vemos nesses últimos dias. A Bíblia diz também lá em Mateus 24, que vão dizer, Cristo está aqui, Cristo está ali, né? E a gente vê que nesses dias de tribulação, ou melhor, de provação, né, que estamos vivendo, quantos são os profetas, né, encomendados, né, os profetas que surgem com inúmeras revelações. Cuidado, fique aqui, ó, na profecia das profecias. Na hora do caos, surge toda hora novas revelações. Que você não saia do fundamento, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, irmãos, concluímos esse trimestre, né, falando então sobre o homem, né, sobre a raça humana, né, e louvamos a Deus por esse aprendizado, né. A gente viu que o homem é um ser importante, né, é a coroa da criação de Deus. Deus criou para ser, aleluias, né, motivo de glória. Felizmente o homem pecou, decaiu da graça, né, mas Deus teve um plano, né, Deus, aleluias, ele tinha um plano especial para nós, né? Então nós que éramos criatura apenas, nascido da carne, né? Essa última lição é o ápice, né, desse mistério, né, que Deus tem para nós. Nós podemos ser agora imagem de Deus, ser imitadores de Cristo, como Paulo dizia, né, ser dos meus imitadores como sou de Cristo. Nós podemos dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por que isso? Porque eu já não sou mais o natural. Eu não sou mais o nascido só da carne, agora eu sou também nascido da água e do Espírito. Amém? Aleluia. Então, o ser humano, Deus quer salvar. Deus quer, aleluia, libertar. Deus quer preparar, quer santificar e quer um dia levar para o céu para morarmos na eternidade com Jesus. Amém? Jesus é a primícia dos que dormem. Tudo que Jesus, aleluia, conquistou, tudo que Jesus, aleluia, é hoje, né? O corpo glorioso que ele ressuscita, a forma como ele é assunto aos céus, ali é a primícia, ou seja, ele está, aleluia, sendo o primeiro para que depois nós também, todos nós, sejamos como ele. Não é algo humano, não é filosofia humana, é a palavra de Deus que nos revela tudo isso. E graças a Deus, nesse trimestre aprendemos mais um pouquinho. Amém? Que Deus continue abençoando toda a igreja, né, os irmãos aí da Coab, né, esse vídeo especial para vocês.
e para todos aqueles que assistirem também, que possam ser, né, elevados espiritualmente através da palavra de Deus, né? Que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Maravilhoso Deus, te louvamos por esses momentos, por esse trimestre, Pai. Infelizmente não pudemos terminar o trimestre na companhia dos nossos irmãos, abraçando, Senhor Jesus, fazendo aquela confraternização, Senhor, aquela consagração, aquele café da manhã tão maravilhoso que fazíamos. Aleluia, Pai. Mas aprove o Senhor, Pai, essa situação, esse momento. Aleluia. Nós não entendemos, mas depois vamos entender. Te louvamos pelos teus livramentos, por o Senhor estar guardando a nossa casa, a nossa família. Continua abençoando a cada um, Pai, que está ouvindo, Pai, esse vídeo, que está ouvindo, Pai, esse som. Deus Santo, Jesus bendito, obrigado pela tua palavra. Que no próximo trimestre possamos também se alimentar mais, aleluia, da tua palavra, e ficarmos fortes para que possamos resistir aos dias maus. Abençoa a tua igreja, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo milagre que o Senhor tem operado na nossa vida, pelo teu plano, Senhor Jesus, de salvação, conforme estudamos nesse trimestre, e por sabermos que um dia estaremos todos reunidos na tua maravilhosa presença. Ó Deus Santo, fortalece-nos, nos guarda nesses dias maus, Senhor Jesus. Guarda, cerca-nos com a tua bondade, a tua misericórdia, aleluia, possa permanecer sobre todos nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo permaneça sobre nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Aleluia.